Olá, mais um Reconecta Cash. Eu sou Marcele Sorgato e hoje tenho um imenso prazer de conversar com ele, que com apenas 31 anos já está à frente de um dos principais complexos náuticos turísticos do Brasil. Antes de começar esse bate-papo incrível, eu quero agradecer mais um programa com os meus parceiros que estão comigo desde o início e recentemente eu estou com 3 empresas de um grande amigo, que inclusive até na área gastronômica ele se encontra. Com a assinatura do nosso campeão Vanderlei Silva, o Reconecta Cast conta com a parceria do Dom Kebab, da Pesados Web e da Close Seg. E também a nossa querida Dani, da Dona em Voga, do Brava Mal, que todo o programa está presente cuidando dos meus looks. E a BC Personalizações, que eu não posso deixar de falar, porque a BC tem todo o cuidado de toda semana enviar nossas canecas, que vou acabar dando de presente para o meu convidado especial de hoje. Carlos, muito obrigada, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Uma honra. E a gente conseguir ter alinhado tão rapidinho no meio de um evento tumultuado e cheio de gente esse final de semana na Marina. Mas a gente gosta, acho que esse tipo de bate-papo sempre é informativo, é educativo e sempre colabora, né? A gente está... Nossa área de atuação envolve um pouquinho desse relacionamento, de gostoso, conversar, né? exatamente. É gostoso. Carlos, para a gente conhecer um pouquinho, muita gente sabe, conhece o teu lado empreendedor, né, na área náutica. A gente sabe que a Marina de Itajaí hoje é de muita experiência, expertise que você também veio trazendo, que só contribuiu, né, positivamente, e hoje está alavancando cada vez mais eventos super interessantes, né? Exatamente. A Marina, bom, primeiro, antes de falar da Marina, vou falar um pouquinho de mim. Mas, assim, Perfeito. eu sou engenheiro civil. Na verdade, o nosso ramo de atuação da própria empresa, que é a proprietária da Marina, que é um grupo familiar, é construção civil. Então, a Marina veio com uma oportunidade de uma construtora ter digamos, um segundo produto dentro da carteira dela. Então, a gente começou com um sócio que seria o operador. Então, a ideia era a empresa que chama Construtora Viseu, construir e sair. A gente constrói, fica com uma porcentagem e sai. E nesse meio tempo, isso quando a gente ganhou a licitação, a Marina é uma concessão pública e tal. Quando a gente ganhou a licitação, a gente viu que a empresa que era administragem não botou muita fé. Enfim, compramos a parte deles e ficamos nessa de o que a gente vai fazer agora. Isso eu fazia parte do grupo de engenheiros mais focado na construção. Então, vinha muitos sócios querendo fazer, porque o projeto da Marina, ela não é só uma Marina. Ele tem um projeto de um mall do lado, tem outras coisas perimetrais da Marina, e todo mundo queria fazer o shopping e poucas pessoas queriam fazer a Marina. Sim. E a gente continuando com a obra em andamento, nossa família se envolvendo, e a gente disse, não, então a gente vai tocar. Nesse meio tempo, eu estava finalizando, durante a construção, como eu falei, era um grupo de engenheiros, eu cuidava muito da parte voltada da água. Então a gente trouxe uma tecnologia de flutuantes de concreto, que hoje é bem conhecida aqui na região, que ele é todo de concreto, tem toda uma estabilidade, segurança diferenciada, e eu era principalmente responsável por tudo que era de água. Como eram assuntos novos, era uma coisa que a empresa não era familiarizada, e eu era um engenheiro recente nessa parte, vamos pegar alguém que não tem experiência nas outras coisas e começar algo que é novo para a gente também. Então eu comecei muito disso. Então eu envolvia toda a parte de construção dos piers, me envolvia na própria fabricação direta do pier. Daí, paralelo a isso, foi vendo as outras coisas. Eu tenho um pouco mais facilidade com o inglês, então a gente comprou máquinas importadas. Então, quando as máquinas chegaram, todo o start da máquina com a empresa, eu já fiz, eu aprendi a operar, eu já comecei a operar as máquinas. A Marina foi ficando pronta e a gente continuou com a Marina. Daí a gente tinha um administrador, eu cuidava da parte operacional, depois fui migrando para comercial, depois fui um pouco mais para administrativo e hoje eu atuo como gerente geral, mas eu fazia desde caixa da conveniência, a marinharia, então todos os setores da empresa. O segredo é esse, né? Para você entender bem, você poder trabalhar, conhecer
na íntegra todos os Exatamente. Eu setores. brinco que o nosso grupo lá, meu pai, que era o proprietário ali do grupo, me botava em tudo que ninguém queria fazer. Então, assim, tudo que era mais chato, complicado, a gente não entendia, ele me botava. Então, sistema de atracagem, eu fui lá, eu não gostava do projeto que tinha feito, eu mudava, adaptava e começava a desenvolver em cima disso. E com o passar do tempo, isso foi algo que naturalmente foi eu abraçando cada vez mais coisas. São assuntos novos, a gente não somos do meio náutico, deixar até bem claro, muita gente pergunta, pô, e teu barco? Não temos barco, já tivemos barco há uns anos atrás, mas era de lazer e tal. Agora eu comprei um barcozinho para meu pai pescar lá em um lago, assim, uma coisa pequenininha. Mas assim, a gente nunca teve barco, nem nada do gênero. Então, por isso também a Marina foi construída com os moldes um pouco diferentes. A gente pesquisou muito, estudou muito o que as marinas do Brasil e Europa e Estados Unidos trabalhavam e adaptamos. Então, algumas características simples, eu diria assim, mas tu não vê em outros lugares. Por exemplo, a Marina não tem muro. O É, exemplo. a gente não tem muro. Isso é uma coisa boba, mas eu não tenho muro. Então, eu tenho a permeabilidade visual que cria o desejo, sendo que eu consigo dar segurança e tudo mais, mas os outros marinas não têm. Eu estou numa marina extremamente urbana. A gente tem algumas Sim. preocupações a mais de botar a população para dentro, conhecer um pouco disso. Como a gente também não era do meio, a gente não vem com os vícios problemáticos que alguns meios vêm. Então, Tipo, o vício de marina é uma coisa muito fechada, às vezes, muito específica, tem muito ego, e a gente não tem muito isso. sim, A gente entendi. é um grupo familiar que tu não vê na mídia. Eu, estrategicamente, digamos assim, hoje eu sou uma pessoa que aparece mais por questão de trabalho. Se dependesse de mim como pessoa, a gente quase não estaria tanto na mídia, digamos assim. Mas as pessoas conhecem a gente pelo grupo familiar, pelas empresas e tudo mais, mas as pessoas são mais reservadas, digamos assim. Eu sou um cara novo, mas eu nunca fui numa balada em Balneário, eu nunca saí aqui. Eu não era uma pessoa que convivia nesse meio, porque não é uma característica minha, então a gente é um pouco mais reservado. Ao mesmo tempo, a gente tem muita credibilidade pelo grupo familiar, então a gente conseguiu criar ali dentro um ambiente extremamente familiar, extremamente correto, como eu falei, a gente não vende alguns vícios, então a gente é muito sério no que a gente faz e conseguiu entregar um bom resultado. Quando a gente começou a Marina, quem ia falar que Itajaí podia ter uma Marina que é hoje? Exatamente. Né? A Itajaí era mal vista, não tinha uma frente, né? Isso é bem E legal. uma outra coisa também interessante da Marina é os restaurantes, né? É aberto. Isso inclusive eu ajudei um pouco nessa parte, porque não existe marinas hoje que o restaurante funciona bem. Pode pegar qualquer exemplo aqui local. Normalmente o restaurante, obviamente, atende a circulação interna do movimento interno da marina. Tem eventozinhos um pouco pontuais, mas são restaurantes muito simplórios, né? E quando a gente fez a própria marina, quem tiver a curiosidade for lá ver, não foi projetada para ser um restaurante. Não foi. Eu tenho na frente do restaurante pelo menos 3 ou 4 milhões ali investido em piso estrutural. Toda a área da frente dos restaurantes é tudo piso para tu botar a máquina lá de 100 e poucas toneladas. Porque aquilo ali, no projeto lá inicial, 2013, era para ser uma área de limpeza de barco. Nossa, isso é uma ótima É. curiosidade. Gostei Se de. tu for lá hoje, quem conhece o Zephyr, eu não ia querer fazer aquele piso de concreto pesado que tem ali. Na verdade, aquilo ali foi porque realmente era o projeto. Ali era a limpeza de barco. Exatamente ali na frente. A sede da Marina, onde é o Zephyr, a parte interna, era como se fosse um salão de festa, igual em um prédio. Aham. O projeto inicial era isso. Era um salão ali onde tu poderia alugar para quem é usuário da Marina fazer um evento, igual na tua casa, tá? Imagina tua casa, salão de festa, era aquilo ali. Quando a gente começou a construir e a gente viu que era aquilo ali, a gente falou, pô, mas isso aqui é muito bonito. E aí a gente, obviamente, As pessoas vão querer passar mais tempo aqui. E a gente é muito humilde no sentido de ouvir muitas pessoas daqui. A gente não somos originalmente daqui, fizemos muitas obras aqui em Itajaí região, mas a gente não é originalmente daqui. A minha família é de Joinville, eu já estou aqui há quase 10 anos já morando em Itajaí, mas a gente não é originário daqui. Então, quando a gente começou a circular, pegar os empresários, o pessoal que era daqui, a gente ouvia muito o que eles tinham a dizer, e uma das pessoas que até apoiou bastante o projeto foi o Fabrício da Blue Heaven, que está fazendo Infinitá, bem na frente da Marina, um prédio Sim, logo do aham. outro lado.
esse foi um dos caras que teve uma visão bem legal. Eu falei, pô, Carlos, por que tu não tenta trazer um ambiente mais bonito aqui? Vamos fazer um deck junto. Eu falei, pô, é legal, vamos fazer um deck junto? Então a gente foi lá, a gente fez uma parceria, ele construiu metade do deck, eu construí outra metade. Ele fez um quiosque onde ele podia fazer um plantão da imobiliária na época. Ele estava querendo começar a lançar o prédio. E eu fiz um outro para mim. Então começou o deck por causa disso. E aí, nesse meio tempo, eu também tenho um amigo chamado Thiago de Mello, que é o proprietário do Zefir até hoje, que ele vinha com um restaurante que era muito bom em Joinville, ele também é de lá, chamava Zen. Era um restaurante maravilhoso. Assim, na verdade, era o Zefir, quando quem conhece a Marina há muitos anos, o Zefir era o mesmo cardápio, com os mesmos funcionários em Joinville. E não deu certo. Em Joinville tem uma característica complicada para restaurante, que as pessoas saem de Joinville, comem no Zefir e falam, pô, por que não tinha isso lá? Tinha, mas ninguém apreciava e ele acabou fechando. Então ele tava meio chateado com Joinville, não estava dando certo alguns negócios e tal. Ele já teve vários restaurantes. Então ele, tô abraçando a ideia. E Itajaí, com quem a gente conversou... Tão do ladinho, né? E quem a gente conversava em Itajaí queria trazer o padrão Beira-Rio ali. Quando a gente começou a pensar, pô, isso aqui é tão bonito, vamos botar um restaurante aqui. Aí o padrão Beira-Rio, nada contra, a gente sempre comeu lá, eu continuo comendo lá. Mas eu achava que aquele negócio do peixe é o mesmo cardápio para todos os restaurantes. Eu achava que não combinava. Tinha que ter uma coisa que Itajaí não tinha. E como eu conheci o Zen de Joinville, e o Thiago abraçou essa ideia, a gente meio construiu junto. Perfeito. Então, a gente sempre diz que, principalmente no começo, a gente não sabe se a Marina é um sucesso por causa do Zefir ou o Zefir é um sucesso por causa da Marina, porque foi algo que foi muita sinergia. Fazíamos muita coisa junto. A gente sempre conseguiu construir junto porque a Marina estava vazia. O restaurante a gente impulsionava, botar a gente para dentro. Fazia gerar movimento. As pessoas começavam a conhecer a Marina. Entravam lá, viram que não era tão caro ter bar. Começava a ter essa vivência. E eu lembro de algumas... nessa história, a gente lembra de algumas... a primeira feira que a gente fez, que foi em 2016, a gente fez um programa muito grande para massificar as pessoas virem para dentro da Marina. Foi minha forma de ter verba de marketing, fazer uma feira. E as pessoas passavam na frente do Zefir e pegavam e falavam, não é tão caro. Vamos almoçar? E foi assim que realmente deu muito certo. As pessoas viram, cara, não é intangível, não é um absurdo, não é exploratório, é um valor justo, né? Porque ainda era mais barato, não era conhecido. Não, é associado com o alto luxo. Exatamente. Uma coisa interessante que você falou aqui foi as pessoas também terem noção que para você ter um barco hoje não é um valor tão expressivo como se pensa. Exatamente. Então, assim, poucas... eu acho que a gente teve... obviamente, todo negócio tem acertos e erros, mas muitos desses acertos que a gente fez foi muito pela umidade, ouvir as pessoas, se envolver, abraçar as pessoas juntas, abaixar a cabeça e falar, cara, me dá uma ajuda, me dá uma sugestão, exatamente, e filtrar isso também. Também a gente recebia ideias malucas de todo lugar, né? Mas a gente conseguia ter esse filtro e aí tem a competência dos sócios, inicialmente, principalmente dos sócios aqui da Marina, que é meu pai e meu tio, de ter esse filtro, de fazer uma boa estrutura, de ter esse filtro inicial, entregar um produto bom, de altíssima qualidade, como poucas marinas têm no Brasil. E aí, onde eu entrei um pouco mais nessa parte comercial de marketing, de fazer alguns acertos pontuais e conseguir trazer esse desejo, essa vontade, investir em um marketing consciente. Hoje, o nosso marketing é basicamente focado em sustentabilidade. Então, eu uso algo natural de um empreendimento que nem Marina, eu uso algo simples e correto, digamos assim. A gente, né, hoje em dia temos que se preocupar com o meio ambiente para trabalhar isso como marketing. Então, natural, não é uma coisa que me desgasta, é uma coisa fácil de fazer dentro da Marina, mas alguns acertos, assim, a ideia da feira, quando meu pai teve a primeira ideia, a gente tinha recém-inaugurado e tal, foi em 3, 4 meses. A gente criou a feira inteira e fez a primeira edição. Eu falei, pô, rapaz, tu é maluco, como é que eu vou comercializar e tal? Não, dá teu jeito. Então, assim, a gente correu e realmente foi uma boa ideia, mas ele deu várias cartas brancas. Eu falei, cara, primeiro a gente tem que massificar. Eu tenho que botar gente para dentro que as pessoas conheçam. E começou a surtir resultado logo depois. Porque tem muita entrelinhas que as pessoas não conhecem que fazem muito sentido.
Por que eu faço a feira em julho? Por exemplo, a feira começou com o Salão Náutico, Marina Itajaí, depois migrou agora, faz uma edição que a gente está fazendo junto com a equipe do Boat Show. Mas por que a gente faz em julho? Julho é meio do caminho entre as grandes feiras, que eram as grandes feiras do Brasil, que é o Rio e São Paulo. É uma época que a nossa região é extremamente enriquecida turisticamente, tem muito turismo que vem para cá. E para o pequeno, médio produtor de barco, ele entrega no verão. Então, um tempo de produção de embarcação de 4 a 6 meses, eu consigo comprar um barco na feira e receber para uso no verão. Usufruir na temporada. Exatamente. Hoje, o mercado aqui do Sul, ele vai para São Paulo até comprar barco. Feira de São Paulo Boat Show, tudo certo. Para o Rio, não é tão comum o público daqui sair para ir para o Rio de Janeiro comprar barco. Não é o tipo de perfil que a gente tem. Então, faria muito mais sentido o cara ver o barco com a família aqui, não sei o quê, e comprar. Ou o que a gente acabou vendo o pai, normalmente, de família, que, né, sem generalizar, mas o pai, normalmente, de família é o cara mais empolgado, assim como troca de carro. Ele vai ver o carro na feira de São Paulo, negocia, vê valor, aí, mas já não vai entregar esse ano, às vezes fica meio assim, cancela, não sei o quê. Aí tá com aquilo na cabeça, tá querendo trocar o barco, tá querendo comprar barco, tá querendo fazer alguma coisa. Quando vai na Feira da Marina, é uma feira muito mais ambiente familiar. A nossa proposta lá é lazer, entretenimento e negócio. Ele resolve tudo ali, né? Isso. Aí ele leva a família. A família não vai para São Paulo. Tu não vai conseguir pegar tua esposa, teus filhos, levar todo mundo de avião para São Paulo para ir num galpão, que é um centro de convenções, para ver barco no seco. Agora, tu vai numa marina, onde tu tem um bom restaurante, onde todos os estandes têm várias atrações durante o dia. A própria feira tem atrações. Os barcos estão na água. E os barcos estão na água. Então, tu acaba completando muita venda. Tu acaba finalizando vendas de negociação por causa desse impulso familiar. O cara já tinha negociado, já estava vendo, já estava namorando, foi com a família, o filho adorou, já queria sair para fazer test drive, não sei o que, aí acaba completando muita venda. E o melhor, entrega no ano. Tu usufrui isso dentro do... Então, são pequenos macetes, acertos e tal, que fazem com que fizesse muito sucesso. E a gente começou a ver, logo no primeiro ano que a gente fez a feira, aconteceu um caso bem engraçado, que teve um cliente, não vou me lembrar quem é, até peço desculpa para ele se ele estiver vendo, mas ele comprou um barco na feira, era setembro, então ele comprou em julho, ali início de julho, setembro, certo, tudo já andando, o barco já com uma expectativa um pouco melhor para chegar ao barco. Ele falou, pô, Carlos, eu comprei um barco aqui na feira, primeira vez, não sou do meio e tal, mas eu preciso que ele fique entre esse e essa prateleira, no galpão. Então, porra, mas por quê? Não, é porque da sala da minha casa eu consigo ver exatamente esse vão. E se tu botar nessa prateleira, eu vou estar na sala da minha casa conseguindo ver o barco. E isso foi algo que a gente deu até um insight, como isso é um objeto de desejo que Itajaí estava carente. Não tinha. O itajaense não tinha barco porque não tinha onde botar. E as pessoas tu vê um boom imobiliário que Itajaí teve nos últimos anos. Tu imagina, tu poder estar na sala da tua casa, olha para lá, meu barco está aquele ali, vamos sair. Mas que máximo! É uma coisa meio simples, mas abre um leque de possibilidades que poucas marinas têm. Exatamente. Então, a própria, pegar comparativos, em Camboriú, poucos prédios são voltados para a marina. A marina é meio fundos, é no rio, é meio escondido, é meio feio. Ninguém quer estar virado para lá. Exatamente, ela vem escondidinha, né? E a Marina Itajaí não, o foco dela é que as pessoas vejam ela. As propagandas dos prédios que saem nos últimos anos, a foco é para a Marina, entendeu? E a gente começou a criar isso. E aí a gente foi para vários eventos, isso muito puxado por mim. Eu trouxe vários tipos de evento da Marina, desde festas, exposições, mais feiras, outros tipos de feira. A gente se encontrou agora numa feira de cotas com palestras, multipropriedades. Eu já tive feira de usados, eu já tive exposições, encontros de carro. Aí a gente abriu um leque para assim, vamos trazer a gente para dentro? E mesmo com a Marina no tempo que é hoje, nosso foco é como é que eu vou trazer mais gente para o mercado? Eu não quero competir com o preço de Tedesco, preço de Marina VIP, preço de Marina de Camboriú. Eu não quero competir com eles. Eles têm o mercado deles. O mercado é grande, pode crescer. Como é que eu vou criar um novo mercado? Como é que eu vou criar mais pessoas para ter esse produto que eu posso entregar conforto e tudo mais? E é isso que a gente vem fazendo. E é esse olhar que é muito nítido ali dentro, né? Até o que a gente estava falando inicialmente, até pela estrutura em si. Sim. É uma coisa bem diferenciada.
por você ser engenheiro, você jamais imaginou, eu acredito, que você, talvez na tua vida, essa situação de ter uma marina, é mais fácil você estar presente por causa de obras, né? Aí, nem sempre foi assim, mas toda essa trajetória, em algum momento, fez com que você se apaixonasse. Sim. E o que hoje, assim, você olhando a tua trajetória, né, para isso, você fala assim, ó, ali foi um ponto que eu me conectei, ali foi um ponto que, de fato, me deu uma paixão diferente na vida. Assim, eu acho que tudo são oportunidades, né? Então, assim, eu era muito novo quando a Marina começou, tô com 31, então eu estava basicamente recém-formando quando a Marina realmente começou a desenvolver um pouco mais. Quando eu comecei a atuar, último meu ano de faculdade, eu morava em Itajaí, fazia faculdade em Florianópolis e ia e voltava quase todos os dias para finalizar a faculdade, já era meio TCC, não precisava ir tanto. Mas o que, no meu caso, particularmente, fez foi... Eu sou de um grupo de grupo empresarial muito ligado a grandes empresas e grandes obras, concessões, esse tipo de coisa. E quando tu trabalha dentro de um grupo desse, é muito difícil tu entrar. Então, assim, eu hoje trabalhar dentro da consultora da minha própria família, apesar das pessoas acharem, não, mas é filho e tal, não é tão fácil entrar. Normalmente meu pai não é tão velho, trabalha até hoje, então, assim, é complicado tu entrar. Quando a gente começou a Marina, era algo que fugia do zona de conforto da própria empresa. Era algo novo. Era algo que eu poderia somar à empresa sem conflitar com quem já existia lá há 20, 30 anos. Funcionário do meu pai ali tem funcionário com mais de 30 anos de casa, desde que meu pai fundou a empresa. Meu pai tem muito isso Isso é uma maravilha, diz é, tanto, né? meu pai tem esse perfil assim, eu quero funcionário para a vida, não vou ficar trocando toda semana. Os funcionários principais, ele diz isso para mim, a gente tenta seguir isso da empresa, o funcionário principal vai seguir o resto da vida com a gente. Ele tem que Até honrar questão isso. de lealdade, né? Isso, exatamente. Que é a coisa mais Meu pai gostosa e confortável na vida, de você ter uma posição e você poder olhar para os lados e falar, gente, olha aqui, a lealdade Meu em pai volta. é carioca, quando a empresa que ele trabalhava abriu uma filial aqui e ele veio inicialmente para cá nessa época, a primeira pessoa que ele conheceu em Florianópolis foi funcionário dele até ele morrer recentemente. Então, assim, ele foi a vida inteira do meu pai, história do meu pai em Santa Catarina, trabalharam junto numa empresa. Ele saiu da empresa, os dois montaram a empresa. Ele era o diretor e esse era o compras, que dentro de consultor é muito importante. O cara foi a vida inteira, isso com todas as funções. Então, Isso é uma bênção, né? até hoje, eu faço parte do conselho dessa e de outras empresas, mas até hoje eu não me meto tanto na operação porque estão tantos anos juntos e faz muito mais sentido estar ali. Então, quando me deram essa oportunidade, meu pai às vezes fala para mim, eu não sei se é muita habilidade e muita ingenuidade tua, porque eu absorvi tanta coisa com um cara novo, com 23 aí mais ou menos anos, comecei a absorver tanta coisa, tanta responsabilidade, que eu tive que abrir mão de muita coisa. Por isso que eu nunca fui embalado em balneário, porque eu não tinha esse lazer, eu focava minha vida em trabalhar. Eu abria e fechava a caixa da empresa todos os finais de semana, feriados. Então eu foquei para aquela porta, porque eu gosto do mar, eu surfo, eu pratico esportes na água. Meu pai não é muito disso, então eu também sentia que isso não era uma coisa que ele dominava, então era uma oportunidade para mim. E eu abracei aquilo ali com tudo que eu podia. Então, obviamente, ele... Teve que renunciar. Tive que renunciar a muita coisa. Tem o apoio dele até hoje. Assim, hoje ele não atua diretamente na empresa dia a dia, digamos assim. Mas hoje eu ligo para ele mais para falar de coisas bobas e rápidas e decisões como um conselho. Então hoje, pela experiência que ele tem, a gente tem essa confiança entre um e outro. Obviamente teve esse momento de transição que sempre é complexo. Sim. Ele abrir mão para um guri que quando eu assumi mais, eu estava com 27 anos. Assumir uma empresa de um significado de uma marina, tem um momento de tensão ali, num ponto de chegar assim, ó, ou eu assumo ou eu saio, sabe? E até mesmo pelo setor, né? Não é uma coisa que você tem todo dia informações, o beabá, cartilha, né? Tipo, não, eu posso ter uma referência por ali, posso modelar por aqui, né? Vai muito de
de tudo que você tem de experiência e até descobrindo pelo teu próprio feeling, assim, né? Exatamente, eu acho que é muito O isso, que- sabe? Tu hoje você obviamente tem vários setores, mas quem quer empreender um negócio novo, ouvir as pessoas e ter o discernimento e as boas estratégias ou pelo menos boas decisões, bem consultado, bem gerenciado, é o que faz diferença. Então, eu acho que da minha parte, os meus acertos foi ouvir muita gente e ter um impulso não emocional, mas um impulso racional, pensando em proatividade, em futuro e É tudo o mais. discernimento em toda essa É, sabedoria, né? exatamente. Então, até hoje eu lido muito dessa, então eu estava saindo de Itajaí até para vir para cá e a gente teve um probleminha ali e tal, então eu já estava falando com o jurídico para entender o que, que ele acha melhor, eu já conversei com fulano de tal, que é conhecido meu, nem presta serviço para mim, aí liguei para o meu pai, perguntei a opinião dele. Então, assim, ouvir o maior número de pessoas possível e ter, antes de tomar uma decisão e uma opinião. Acho que esse é o mais importante. E hoje eu faço isso, eu filtro muito isso, falo, ó, pai, é isso, 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 eu acho isso, eu acho isso. O que que tu vê? Ele dá a opinião dele, normalmente em cima de algumas ideias, trocas de ideias, a gente consegue construir uma decisão, sabe? Você acabou respondendo uma coisa que eu ia te perguntar. Quem que é a pessoa que mais, assim, te influencia, entre aspas, assim, né? Que te apoia, que te ajuda nas tuas decisões do dia a dia. E você acabou respondendo É, exatamente da tua forma, né? eu acho que tem várias coisas envolvidas, na verdade. Assim, hoje, como eu falei, tem meu pai e meu tio. A empresa do meu tio é uma empresa muito mais sistemática, digamos assim, ela é muito mais burocrática, muito mais organizada, nesse sentido, assim, tudo é muito mais sistemático mesmo, sabe? E do meu pai como construtora já não dá para ser tanto, porque é muito mais complexo, envolve muito mais gente, envolve outros segmentos e tal. Então, o que que eu consegui fazer em determinados momentos, a gente saber onde lidar um pouco mais. Parte administrativa nunca foi muito o foco do meu pai. Meu pai é muito empreendedor e construir e fazer. Uhum. Ele sempre teve boa equipe, como foi a equipe de anos e anos com ele, que cuidava da parte administrativa. E eu consegui fazer um mix da uma empresa do meu tio com um estruturamento muito claro, comparado à empresa do meu pai de executar as coisas muito bem. Então, dependendo da linha que eu preciso seguir, do caminho que eu quero levar, eu tenho dois pilares muito bem montados. Então, quando eu preciso de uma coisa mais estrutural, mais gerencial administrativamente, eu pego mais apoio desse outro lado. Quando eu preciso ser uma coisa mais executar, mais opinião pessoal, aí um pouco familiar, eu vou mais para o outro lado. Então, tendo pilares como esse, como eu falei, tendo pessoas certas para conversar, até amigos, eu diria. Pô, tem algumas coisas que eu Você converso com amigos consegue. meus, Hoje, muitas pessoas Sim. escutando a conversa, conhecendo um pouco da história, falam assim, foi fácil. Só que Né? por trás dos bastidores, a gente sabe que existe a dificuldade, seja Sim. ela emocional, psicológica, que para mim a psicológica e a emocional são as É. mais pesadas para um ser humano. Diante de tudo isso, hoje, Carlos, no momento de dificuldade, o que que te fez reconectar? Olha, eu acho que hoje a minha família que eu tenho hoje me ajuda bastante. Eu estava em alguns momentos na Marina de um estresse muito grande no sentido, tu imagina, só voltando um pouquinho até para desculpa, mas para responder a tua Imagina! pergunta, eu com 24 anos eu fui fazer uma palestra lá na Univale, eram 11 palestrantes, 10 falando mal da Marina e eu no final. Não, na verdade 9. Um que era o Dr. Marcos Poletti, que até hoje eu faço várias coisas com ele, eu gosto muito dele, e que falava que a Marina podia ser muito boa ou muito ruim. Dependeria muito da administração e da construção. E foi o que aconteceu. O resto era um monte de gente falando mal. Então é muito pesado para um cara com 23, 24 anos fazer e estar lá apresentando. E outro caso que também foi bem, para mim, marcante, a Azimuth, produtora de iates aqui no Brasil, maior do mundo que tem fábrica aqui na Sim. Marina, sempre foi muito parceiro nosso desde o início. A gente sempre teve um bom relacionamento. Teve, acho que em 2 dias, eu subi 3 ou 4 iates dele para serviço, que o preço desses iates custava mais do que quase o dobro da Marina que a gente investiu.
Então, estamos falando que na época 40, 50 milhões. Eu subi 4 iates deles na faixa de 16 a 20 e poucos milhões na mesmos 3, 4 dias. Então, eu tinha um peso de responsabilidade. Eu falei assim, se eu deixar isso aqui cair, Nossa. eu não vou falir, não vai dar um prejuízo, eu vou falir uma família. Então, assim, a pressão que eu me exerci, meu pai é tranquilo, ele é um cara mais tranquilo nesse sentido, para ele tudo vai dar certo. Mas era uma responsabilidade muito Sim. grande que quem definiu a distribuição de cavaletes era eu, quem subia o barco era eu, quem posicionava era eu. Então era um peso de uma responsabilidade tão grande que meu pai e meu tio me confiaram que isso foram momentos que me marcaram Intenção. bastante, assim. Depois eu tô com a minha esposa há 7 anos, acho, mais ou menos isso, 7, 8 anos. E eu estava num momento já muito assim ligado com a empresa, 24 horas, não sei o quê. E ali foi um momento de me reconectar, me desconectar um pouquinho, mas ir mais pro lado da família. Eu tenho minha filha agora, tá com quase 2 anos, isso também hoje dou um pouco mais de prioridade E é para um estar em casa. combustível, né? Exatamente. Tem os dois lados, né? A gente quer que as coisas cresçam muito, mas também tu valoriza um pouco mais o tempo de casa, um pouco mais, por exemplo, eu saio um pouquinho mais cedo para poder passar em casa, ficar um pouquinho com ela, para poder vir, porque eu sei que ela vai dormir cedo. Então, a gente precisa disso também. É uma forma racional e psicológica de tu tratar muita coisa. Quando tu absorve tudo para si, tu acaba absorvendo, chega momentos, como já aconteceu, como foi, eu cheguei a ter um momento com meu pai de falar, ou eu assumo, eu saio, porque a carga emocional, psicológica, É pressão, pesada, né? é muito pesado. Então, momentos que nem esse, eles servem igual uma terapia, para mim. Exatamente. E o que você falou é de uma grande importância absurda, principalmente nos dias de hoje. E muito do que você falou me remete a ver o que as pessoas aprenderam pós-pandemia, justamente por isso. Uhum. O que você falou de se programar, de equilibrar teus compromissos no dia a dia, para você Uhum. poder estar, no teu caso, com a tua filha, sabendo que dorme é cedo, e de repente, Uhum. quando você chega, ela não vai estar acordada. Uhum. Você poder chegar no momento da tua vida que muitas vezes você tem que se obrigar a isso. Você tem que estar se policiando para que isso de fato aconteça. Porque senão nós somos engolidos pelos compromissos do dia a dia. Aí quando você vê, passou 1 ano, passou 2 anos, você dá um piripaque na saúde. Sim. E você tem que aprender a desacelerar. Exatamente. Enquanto que isso que você faz ajuda em muito a você se manter ali numa marcha não lenta, né? Mas tipo no equilíbrio das coisas. E depois de um tempo, tu acaba. Hoje eu faço. Tu vê, eu cuido toda da Marina, a gente tem as empresas que eu faço conselho e eu ainda faço consultoria para marinas no Brasil inteiro, que parece que hoje eu tenho mais tempo do que eu tinha antes. Justamente por isso, porque quando tu bota na tua meta de vida que tu tem que fazer algumas coisas, tu acaba abrindo mão de algumas coisas, focando em outras coisas mais importantes, mas depois que tu organiza isso, tu consegue ter uma gestão de tempo melhor. Obviamente, tem horas que não dá. A gente estava em um evento. A minha esposa, ela já está há muitos anos junto, e a gente tem essa relação muito tranquila de assim, eu vou ter evento. Não adianta eu querer fazer o evento e estar em casa. É muito melhor, a gente não tem família aqui, muito melhor ela ir para casa de Joinville, visitar os avós, os avós ficarem com a netinha um pouquinho, para eu poder estar tranquilo, e a hora que eu estiver tranquilo, eu estarei tranquilo. Sim. Então, como eu falei, eu fiquei na feira ali, trabalhei todos os dias, e até sábado à tarde eu fui ficar com a família. E aí eu tive que desligar a equipe que cuide, que toque, que organize. Eu tenho uma equipe hoje montada extremamente competente por isso. Senão eu ia estar cada vez mais absorvendo coisa, talvez teria 1, 2 funcionários a menos, mas eu não teria sossego, paz, esse tipo de coisa. E sabe lá que bomba podia explodir lá na frente, porque a gente Exatamente. somatiza e a gente não percebe. A gente não percebe. E ainda mais você que lida com um monte de pessoas todos os dias, né? E tu tem que ter, assim, dependendo da atividade, tu tem que ter tempo. Eu tenho hoje mais ou menos 7 pessoas dentro daquela linha de pessoas importantes dentro do grupo, principalmente 3 ali que seriam os gerentes, que eu falo, vocês têm que ter tempo.
Hoje, uma das coisas que eu brinco com eles, assim, eu sei que, obviamente, nem sempre dá, mas vocês têm que ter tempo para não fazer nada. Hoje, um certo gerente, se ele absorver tudo e não delegar, ele não consegue criar coisas novas ou ter ideias novas ou socializar para trazer coisas novas. Então, quando tu passa para um diretor, é a mesma coisa. É importante tu socializar, é importante conviver com pessoas novas, porque isso agrega para a tua atividade. Então, tudo que tu faz externo agrega para a tua atividade. Então, tu tá um gerente que tu absorve tudo, tu faz tudo, mas tu não tem vida, não funciona. Você precisa ter uma fuga, né? Tu precisa ter tempo de não fazer nada, tempo ocioso. Tu precisa ter ociosidade, porque a ociosidade te leva a pensar em coisas que tu não estava pensando. Isso eu acho que é muito importante para qualquer atividade, principalmente atividades sistemáticas. A gente pega muito escritório que é sistemática, todo dia a mesma coisa. É notinho, é lançamento, é não sei o que. Se todo dia tu fizer isso, tu não vai lembrar de fazer mais nada que seja de fora. Se tu tiver tempo ocioso, tu vai ficar 1 hora na frente do computador, pô, não tem nada a fazer. Não vou ficar no celular mexendo porque eu estou no ambiente de trabalho. Pô, será que eu não consigo arrumar essa planilha? Será que eu não consigo fazer uma maneira de otimizar alguma coisa? Você, para dar uma volta, alguém me falou de uma outra empresa que já tem um sistema. Então, esse tipo de coisa é importante e tu só tem com tempo. E tu precisa dar um jeito de ter esse tempo. Não é para todas as funções, não é para todos os cargos, mas é importante a gente ter um pouco de tempo também dentro do ambiente de trabalho. Ele é muito saudável, né? Porque ao contrário do que pensam, ele te impulsiona justamente para várias outras coisas. E o mais importante de tudo, falando até no exemplo que você deu, que você pratica na tua vida, de equilibrar os compromissos para poder estar perto da filha, é a gente também escutar o silêncio, né? Que é a coisa primordial. Eu vejo que é um dos segredos da vida, assim. Porque, ainda mais, você falando, eu fiquei imaginando isso. Porque você tem uma habilidade em escutar as pessoas, até mesmo para tomar decisões. Né? E se você não acaba se aquietando, se calando um pouquinho, escutando o silêncio, vira um bombardeio de informações na tua mente, né? É, e um pouco de rotina também, né? A minha esposa às vezes briga, eu sou um pouco sistemático, mas assim, eu gosto de parar todo dia o carro na mesma vaga, eu gosto de acordar sempre no mesmo horário, fazer as mesmas coisas. Até comer as mesmas coisas eu costumo comer, porque se eu faço tudo igual, assim, eu tenho uma sensação das coisas estar mais fluida. Isso é uma coisa minha, que eu Já está aprendi a ser. resolvido, é só sentar e fazer, só pegar e fazer. Então assim, eu sei que eu posso ter um breakzinho ali na hora do almoço, eu sei que eu posso fazer algumas coisinhas, mas eu gosto de fazer sempre as mesmas coisas e até me perco quando eu não faço, sendo bem sincero. Às vezes eu tento até para mudar e tal, mas é importante fazer as mesmas coisas porque justamente essa rotina te policia. Hoje acordar cedo, para quem não gosta, se tu tem uma rotina de sempre acordar cedo, fazer as mesmas coisas, tu cara acostumando. Entendeu? Eu gosto de acordar cedo, não tenho problema com isso, mas eu gosto de acordar cedo, passear com meu cachorro, com a minha filha. Então, quando todo mundo vê eu passeando, eu passeio desde que ela andava de carrinho, agora até ela leva o cachorro. Ai, mas que assim, graça. eu sempre passei com ela, até brinco assim, nossa, tá tão grande, daqui a pouco é ela passeando sozinha com o cachorro. Foi provavelmente, porque todo dia eu desço com ela, passeio com o cachorro, passeio com ela. A vida inteira, tá 2 anos quase, e a gente faz isso praticamente todos os dias. Porque é uma coisa de eu ter o lazer com ela, meu e dela. A gente sabe que mãe é mãe, não é pai. Então é uma maneira que eu tenho meu tempinho com ela. A mãe pode dormir um pouquinho mais, pode descansar um pouquinho, que mãe sempre sofre e dá mais trabalho. Atrasado. Sempre tem sono atrasado, o homem dorme, às vezes não acorda, a filha acorda, o homem não acorda. Então, assim, é a maneira que eu tenho um tempinho para dar um pouquinho mais de relax para minha esposa, depois a gente toma café junto, para eu poder ir. Então, assim, ter esses pequenos detalhes é importante dentro da empresa também. Então, tu ter tua rotina de tu sentar, ver teu e-mail, depois ter um tempinho para ti, depois fazer não sei o quê. Dar uma volta pela empresa é bem importante também. Eu falo com o meu pessoal, principalmente o pessoal de administrativo, que a gente está em contato. Você sente, né? A gente tem o pessoal de administrativo que não sabe o que é um barco ou como manobra um barco. Então, porque tá todo dia dentro do escritório, entra no escritório, sai do escritório, só faz isso, que não convive do outro lado. E às vezes dá problema de informação, eu falo, cara, vai lá ver como é que é a vida deles. Tá lá no sol de 40 graus no calor, tu tá aqui sentada no ar-condicionado, o guri fez um negócio apressado, mandou uma nota errada, mandou uma informação errada, mas pô, o cara tá lá no sol, 40 graus no verão, com 10 caras incomodando ele, porque o cara chega bêbado, o cara chega xingando, o cara fazendo não sei o quê, ele pode errar. Entendeu? Tu tá aqui tranquilo, vamos ver o que ele tá passando lá,
antes de tomar algumas decisões. Isso é interessante dentro de mercado da empresa, saber um pouquinho o que acontece. Até para gerar mais empatia, né? Isso, Porque exatamente. você acaba julgando uma situação que você não tem nem noção do que está sendo vivenciada. Exatamente. E a gente tem um pouco dessa humanização dentro de empresa. Por isso que eu gosto, meus colaboradores fazem um pouco de tudo. Muitos até gostam, vão lá para o pátio, ajudam no estacionamento, quando tem evento. A gente, assim, a gente é pouca gente e todo mundo trabalha um pouco de tudo. Então, quando precisa, alguém vai ajudar a eventos, esse tipo de coisa. É legal para as pessoas se vivenciarem aquilo tudo e gostarem da empresa que está trabalhando, né? Não só seu trabalho, seu computador, só coisinhas. Então, eu até ia te fazer uma pergunta. Qual o conselho que você dá para quem gostaria de atuar nessa área? Você acabou sendo mais cirúrgico, assim, né? Falando de como tem que ser humano, porque atrás das empresas existem pessoas, e são as pessoas que a gente tem que cuidar, né, Carlos? Exatamente. Hoje em dia, principalmente, acho que faz uns 20, 30 anos, o mercado de trabalho está se transformando muito isso. Então, hoje, a escassez de bom funcionário é muito grande. Então, as pessoas valorizam isso. Então, esteja num ambiente de trabalho que te valorize, que tu goste de estar, que tu tenha uma boa relação, que tu tenha uma boa convivência. Eu já tive momentos na Marina que a gente sabe que dá algum problema, fofoca, conflito entre funcionários. Gerenciar pessoas é muito difícil. Então, sim, é complicado. Entender as pessoas e tal. Então, tu tá num ambiente que te agrade, que tu convive bem, isso faz muita diferença. Eu tenho colaboradores que, por algum motivo, tem uma que está até fora, em outro estado, cuidando do pai. Falou, não, mas quando eu voltar, se tiver oportunidade, eu gosto porque eu gosto muito de trabalhar aí. Às vezes até tem a oportunidade de ganhar um pouco mais, mas sabe que ali é um ambiente agradável, que é uma empresa... Ambiência é tudo. Exatamente. Então, e que a empresa dá oportunidades. Eu tenho minha gerente comercial, basicamente, era recepcionista da Marina. Então, ela foi crescendo. Eu tenho pessoas que começaram na portaria, foram para o rádio, para conveniência, foram até operadores de máquina. Tu tem isso. Então, hoje, internamente da Marina, sempre quando a gente tem uma vaga, normalmente a gente abre interno. Qualquer um pode se candidatar de qualquer setor. Porque, Uma filosofia de vocês. então, assim, Muito obviamente, bacana muito isso. é impulsionado por dinheiro, né, financeiramente, tem um ganho. Muito é impulsionado pela oportunidade. A gente trabalha 24, né? A gente trabalha todos os horários. Tem pessoas que têm que trabalhar à noite porque cuida do filho de manhã, durante o dia. Opta por isso, eu tenho que cuidar do meu filho, não quero levar para a escola, enfim. Aí, quer cuidar do filho, só pode trabalhar à noite. Então, tem essa possibilidade. Ou não aguento mais trabalhar à noite. Pô, trabalhei minha vida inteira, fui de segurança e tal. Quero a oportunidade de vir pro dia. Ter uma vida normal, digamos assim, né? De acordar no horário normal, não passar a noite e tal. Então, tem pessoas que têm essa migração e empresas que dão essa oportunidade de rodar são muito legais, é muito interessante. E infelizmente são raras ainda. Também. Né? E é onde você vê que isso também é muito do teu pai, né? Sim. Porque eu acredito, por se tratar de uma pessoa que tem colaboradores com ele há 30 anos, diz muito. Esse comentário do que você falou sobre a empresa de vocês e pessoas que trabalham até hoje, parece só um comentário, mas não, ele diz muito. Se você for analisar como empresa, como falam, como jurídico e pessoa física, pessoa jurídica, diz muito. Sim. Né? Isso é muito do ambiente, né? Empresa, assim, a Ambiência é parte de tudo. hierarquia, por exemplo, meu pai chega na empresa, mas ele está tranquilo, ele fala com todo mundo, brinca com as pessoas brincam com ele. É um ambiente amistoso, apesar da hierarquia, a minha porta é sempre aberta, todos os funcionários podem mandar mensagem. Por exemplo, tem um caso dessa colaboradora, sem citar nome, eu respeito ela, mas ela mandou mensagem, ela está com problema, o pai dela está fora de Santa Catarina, ela mandou mensagem direto para mim. Que explicar que ela está com esse problema, não sei o quê. Está mandando direto pro diretor. Ela é uma servente, ela trabalha na limpeza ali dentro da Marina. E tá tranquila, pode falar comigo quando precisa. Obviamente, nem tudo dentro de uma certa organização. Eu tenho que passar muita coisa pro RH, onde cuida do funcionário. Tudo, né? Mas como às vezes tem um trato um pouco pessoal, por uma questão particular, muita coisa eu consigo ouvir, consigo entender o lado dela, consigo tratar. Às vezes é problema com o gerente. Vem pessoas reclamando de gerente direto para mim. Eu tenho porta aberta, ando por todo mundo. Eu tenho a vantagem de conhecer todas as áreas. Hoje em dia eles fazem 10 vezes melhor do que eu. Né? Os meninos
operam 10 vezes melhor. Mas eu sei como opera. Então, eu vou lá, de vez em quando eu pergunto como é que tá, sugiro ideias, vejo como é que eles estão fazendo. E não tem essa barreira hierárquica dentro da Marina. Por respeito, obviamente, mas assim, não tem essa barreira. A gente é muito aberto. A gente circula por tudo, né? E faz toda a diferença, né? Faz. Porque a ambiência, ela é tudo sim. Ela sendo tóxica, Sim. isso ocasiona coisas terríveis na área da saúde das pessoas, Isso é né? um reflexo também, né? Se eu for uma pessoa arrogante, entra no pátio, entra sem falar com ninguém, ser grosseiro, não sei o quê, e tu pega um gerente que tá vendo eu com a mesma atitude, às vezes ele sente que ele tem que responder, não às vezes nem pro pessoal dele, mas se meu chefe é assim, e ele entende a hierarquia, obriga Dessa a hierarquia, forma, eu também tenho que ser assim, aí vira uma escadinha, entendeu? Então, a gente e alguma evita coisa muito isso. acabar puxando a outra, né? É, exatamente. Hoje, a gente já falou várias coisas sobre pessoas, assim, mas qual a característica que você valoriza em uma pessoa? Assim, eu sou uma pessoa um pouco sistemática, né? E analiso muitas pessoas assim. Eu uma vez estudei um caso, a gente é um grupo familiar grande, então uma vez a gente fez a terceira geração, né? Fez um estudo muito de casos de perfis de pessoas. Então eu entendo que existe perfis para determinadas áreas, sem julgamentos de mérito específico. Mas existe pessoas que elas não precisam ter uma boa relação interpessoal entre outros colegas, porque o foco dela é trabalhar dentro, tem que ser muito sistemática, trabalhar planilha, ela não tem que ser sociável. Existem pessoas que elas têm que ser sociáveis pelo ambiente que elas andam. Tem pessoas que elas têm que ser mais acolhedoras, no sentido de que entender a relação comercial tem que ser um pouco isso, ele tem que entender o sentimento da pessoa. Então é muito difícil para mim dizer assim, ó, a pessoa precisa ser isso. O que precisa ser, para mim, em modo geral, é iniciativa, bom senso e vontade de fazer, aprender e conversar, esse tipo de coisa. Lá a Marina falou, cara, não precisa fazer nada com pressa. Se atrasar e demorar, eu justifico. Agora, faça as coisas com calma e faça as coisas corretas. Então, assim, a Marina tem muita ociosidade. Chega no inverno, chove, uma semana sem ninguém sair. Se a pessoa tem uma iniciativa, ela vem com ideia, vem com coisinha. Eu fiz uma ODS, foi um funcionário de outro setor na ver, pô, ouvi falar das ODS e tal. Já ouviu falar? Falei, não, vou pesquisar. Passei para o Marcos começou a fazer, 2 anos depois eu tenho 16 ODS. O Então, que assim, é isso? ODS são selos e certificações da ONU de sustentabilidade, vários tipos de projetos, são acho que não sei quantos selos aí de vários setores diferentes. A gente tem acho que 6 diferentes, mas 16 selos no total. Uau, cara! Então tem, dependendo qual projeto que tu faz, tu ganha um selo. E Itajaí tem um evento bem grande. Itajaí tem várias cidades que assinam, várias empresas que assinam as ODS, como se fosse um comprometimento com o amanhã, com o futuro, esse tipo de coisa. Então a Marina tem isso, começou, e é uma coisa boba, tá? A gente faz assim, a gente começou com os projetos que eu já tenho. Dá para eu caracterizar nas ODS? Dá. Porra, vamos fazer. Ah, pô, tem um projeto que se eu mudar uma coisinha aqui, eu já consigo pegar um outro celular. Vamos fazer um projeto focado nesse. A gente tem uma meta lá de, não sei, acho que é 2 anos, 2, 3 anos, ter todos os selos. Um selo, pelo menos, de cada Eles estão no estímulo. caminho. Estamos no caminho, já estamos com metade, mais ou menos. Então, a ideia é conseguir todos, assim, com o crescimento natural da empresa. Então, eu valorizo muito isso, mas eu acho que não precisa, assim, a pessoa tem que ser... saber lidar com o público, não existe isso. Hoje, se tu sabe ler as pessoas, sabe estudar um pouco o comportamento, até a maneira que tu se expressa com a pessoa é diferente. Eu tenho uma gerente minha que ela é uma pessoa um pouco mais ríspida, um pouco mais... não tem tanto trato interpessoal. Ela é uma dificuldade, ela está trabalhando e tal, mas eu sei comunicar muito bem com ela, porque meu irmão é muito assim. Então eu sou muito direto com meu irmão, ele é muito direto comigo, eu não fico chateado porque eu sei que é assim, eu consigo ser direto, objetivo, e ela é muito rápida e muito inteligente no que ela faz. Então são maneiras de tu tratar a pessoa que quando tu tá numa certa nível empresarial, como gerente e tal, tu tem que começar Essa a saber habilidade é ler isso. necessária. Tu tem que começar a ler isso e botar as pessoas certas nos lugares certos.
Eu já queimei funcionário excelente porque ele era muito bom no que ele fazia e eu estava tentando pensar em, pô, vou botar ele como líder, mas ele não tinha perfil. Pô, mas aí o cara é tão bom, é um cara mais proativo, mas ele não tinha gestão de pessoa nenhuma, sabe? Então isso é uma coisa difícil. Minha mãe é psicóloga, minha mãe, para entrar na Maria, quase tem que fazer um vestibular, porque ela faz testes e tal, e a gente faz análise de perfil de cada um dos colaboradores para botar no lugar certo, para saber como lidar também. E é justamente até pelo que você falou, não acabar queimando uma potência, algo para um setor que ia ter. A pessoa ia ser uma potência para o teu setor, Sim. colocando de uma outra atividade que ali É. você pudesse estar engessando. Eu sempre falo, assim, em conversas quando o assunto são pessoas. Não é desmerecendo de forma Sim. nenhuma, jamais. Isso nunca coube a mim, não me sinto bem falando assim. Mas eu tenho uma observação. As pessoas hoje em dia, elas querem muito trabalhar com a neurolinguística, isso, aquele outro. É um boom. E eu vejo assim que se elas parassem um pouquinho para tentar entender sobre o comportamento oculto, Uhum. a gente se desgastaria menos, muitas encrencas talvez nem existissem e você conseguiria entender perfeitamente como funcionam as pessoas, Sim. que você não precisa estar julgando, criticando, muito pelo contrário, você pode estender a mão um pouquinho mais longe que você vai estar impulsionando a pessoa. Exatamente, a maneira que tu trata. Esse é um teste de cores, eu até tenho que tentar lembrar de onde faz muitos anos isso, então não vou lembrar, mas quem que é o psicólogo que inventou esse negócio, o negócio de cores, ele caracteriza as pessoas por cores. Ele até Tipo o disque, mas em cores. Algo assim? ele assim, é que eu lembro mais disso, assim, eu sei que eu sou amarelo, porque amarelo tem não tem a ver com a cor em si, mas Sim. dentro do quadro que o cara Aham. fez, ele é amarelo, eu sou uma pessoa mais racional, mais eu entendo eu entendo a questão emocional da pessoa, mas nem sempre eu consigo sentir a mesma coisa. Tem algumas percepções assim, então eles classificam em várias cores. Meu irmão é branco, que é um cara mais não consegue entender, não tem tanta empatia emocional. Ele é médico, a profissão dele ajuda muito a ser isso. Hoje, obviamente, todo mundo aprende um pouco sobre todas e ser um pouco sobre todas. Mas tu tem uma coisa enraizada dentro de ti que é isso que o teste faz. E aí tu aprende a lidar. A gente aprendeu a lidar dentro do âmbito familiar, que é mais fácil, tu conhece um pouco mais. Mas quando tu leva para o empresarial, ele ajuda muito isso. Eu tenho a minha comercial também, uma menina extremamente inteligente, e ela tem um pouco dessa característica. Então, quando eu tenho que conversar com ela, quando eu quero, ela é uma menina nova, quando a gente quer que a gente crescer, tem hora que eu tenho que sentar com ela e falar assim, 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 para ela entender o recado. Mas ela é muito inteligente. Depois que ela pega isso, ela já absorve essa informação. Meu gerente operacional, ele é um cara que está muito bem no lugar porque ele é um cara muito calmo. Então, numa operação, às vezes, tu tem que ter uma responsabilidade, tem que atrasar um pouquinho, sentar, olhar todas as soluções e fazer. Às vezes falta um pouco de proatividade? Pode ser. Mas aí tu compensa com o funcionário. O líder é muito proativo. Sim. O líder, o encarregado logo abaixo dele, é mais proativo, ele é mais dinâmico. Então, tu consegue gerenciar isso botando pessoas nos lugares certos. E quando tu aprende a lidar com isso, quando tu é um gerente, um Tudo é uma diretor, engrenagem, né? isso. São Aí tu sabe como falar com peças-chaves. as pessoas. Eu tenho que falar contigo de um jeito, com ele de outro jeito. Eu Exatamente. digo isso pelo meu irmão, eu E, tenho que ser muito direto com ele para ele entender o recado, senão ele e não vai existe uma entender. carência gigante É. em ser assim. Você falando, eu me lembrei do meu irmão também é engenheiro. Uhum. Você viu que de uns anos para cá existe já, eu não me lembro, mas eu quero até pesquisar melhor sobre isso, porque já faz um tempo que eu lia, mas eu não lembro. As pessoas que fazem arquitetura, engenharia, depois é como se elas precisassem fazer um curso de adaptação. Não consigo te explicar direito agora, Carlos, mas pelo seguinte, porque vocês foram ensinados a aprender olhando o pior cenário. Sim. E na vida, acaba, não para todos, óbvio, mas na parte emocional, na parte de gestão, isso acaba atrapalhando um pouco Sim. pela questão assim mais fria, mais dura, Mais pessimista. por ser
precisar ser tão racional. Sim. E eu fiquei chocada. Eu falei, ó, às vezes você está falando, a pessoa assim, assado, mas você não sabe tudo que ela passou. E sempre é assim. Ainda Sim. mais quando você vê sobre um curso. E é Sim. verdade, porque se você não está preparado para ver o pior cenário, como que você vai calcular aquele Sim. prédio para não cair? Ou seja o que for, um muro para não tombar? A engenharia, hoje tá uma filosofia aí que a engenharia, tem muita gente que é engenheiro trabalhando de Uber, né? Porque a engenharia é uma área meio complexa e ou o cara dá muito certo ou muito errado, né? Mas eu sempre vi a engenharia como uma maneira de tu aprender a resolver problema. Então, eu não vejo a engenharia como quem faz cálculo estrutural é uma pessoa. O trabalho de engenharia, de engenheiro, é gestão de problema. E se tu for botar na prática o que um engenheiro faz, ele resolve problema, só isso. Porque o projeto vem do arquiteto, o projeto estrutural vem do cara que calcula, que normalmente são pessoas atípicas, porque o cara que calcula estruturalmente é um cara é diferente, é difícil, tem que ser uma pessoa muito matemático, muito teórico, uma linha mais difícil de fazer. Eu admiro muito quem consegue, é muito difícil. Isso que era bom em matérias de cálculo, mas é muito complexo fazer isso, muita responsabilidade também. Então, o cara que é engenheiro de campo, engenheiro administrador, ele aprende a resolver problema. E o empresário é muito isso. Então, quando eu comecei a faculdade, eu gostava muito de desenhar, computador, AutoCAD e tal. Eu falei, pô, vou fazer arquitetura. Ele falou, não, tu pode fazer projeto depois. Mas a engenharia vai te ensinar a resolver problemas e administrar problemas e lidar com problemas. O que tu vai fazer com isso, tu pode fazer o que tu quiser. E realmente tu vê isso. No mercado de trabalho, tu vê CEOs de grande empresa, muitos são engenheiros. Ah, mas o cara é CEO, é engenheiro civil e CEO de uma empresa de tecnologia. Porque, obviamente, ele tem uma afinidade com a tecnologia, mas ele aprendeu a resolver os problemas. Porque existe não na forma pejorativa eu vou falar, mas existe uma frieza para você poder olhar o macro. Você não pode ficar só ali olhando... É que não existe uma solução para nada. Existem 1000 soluções. E nunca é uma maneira assim... A gente pega... E cada ângulo te... exatamente. Então, normalmente a facilidade do engenheiro, assim, a gente tem muito problema. Início de negócio, quem é empresário, empreendedor, tu tem muito problema. Tu cria um negócio, vem prefeitura te incomoda de outra coisa. Então, tu tem que aprender a gerenciar esses problemas tomando as melhores decisões. Às vezes rápido, às vezes não. E coisa que tu acha que é impossível, tu tem que achar um caminho de fazer e caminho de achar. E isso na engenharia é muito assim. Quem é engenheiro, trabalha cálculo estrutural, matérias de cálculo e tal. Pô, tu começa a tentar resolver um negócio, pô, por aqui não vai dar, vou ter que fazer diferente. E a faculdade inteira é isso. Tu pega lá uma viga, quero calcular. Cara, tu começa a calcular aqui, tu tem que parar, aí tu tem que fazer outra coisa no meio, aí do resultado daquilo ali tu traz para cá. Aí tu começa a ter que montar a tua cabeça muito mais aberta. Ele abre muito a cabeça. Porque você sabe que a receita de bolo não funciona, né? Exatamente. Não existe uma não receita existe, exatamente. de bolo. E trabalhar fora da zona de conforto, como é isso, né? Então, o que eu sabia... Você tem que se sentir confortável em estar trabalhando fora da zona de conforto. E o que eu sabia de estaquear barco? Estaquear é quando tu calçar, vou dizer o termo mais falta, é quando tu tira da água e bota em pilófios, em cavaletes, assim. O que eu sabia de fazer isso? Nunca tinha feito. Nunca nem tinha visto antes. Aí fui numa marina, vi, entendi mais ou menos o que foi, não gostei. Falei, não vou fazer assim, eu vou fazer de um outro jeito que é mais lógico. O cara que é engenheiro tem essa lógica. É isso que eu ia falar, a engenharia te proporcionou... Daí o que eu pensei, eu sei como um barco constrói, já fui instaleiro. Então, assim, a maneira que ele está fazendo não é o mais adequado para a construção do barco, para como o barco é construído. Se eu fizer assim, 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 eu sei que o barco vai estar melhor distribuído as cargas no barco. Então, eu vou fazer assim. Depois que eu fiz, eu nunca tive um problema de calçar barco. Primeira vez que eu puxei um barco, eu levei 4 horas, 5 horas para calçar. Hoje, os guris levam às vezes 20 minutos. Aí você tá brincando. A diferença absurda. Assim, óbvio, a gente faz o primeiro com muito medo, né? A gente faz e replica tudo. Mas depois que cria a rotina e o hábito, ele vira um processo muito mais prático, com menos erro. Tem que botar um pouquinho mais de cavalete? Pode ser. Tem que ser mais específico? Pode ser. Mas é muito mais fácil de fazer. E depois que tu passa a lógica, as pessoas entendem e falam, cara, mas é óbvio, por que não foi feito dessa forma?
entendeu? Que máximo, Então, um Carlos. pouco disso foi a mesma coisa, sistema de atracação. A gente tinha lá um negócio de sistema de atracação que ia sempre um cabo sujo para dentro do barco. Eu falei, mas que idiotice, né? Por que eu vou botar um cabo que fica na água para dentro de cima do barco? Daí eu fiz uma alça. Aí Gente, faz um vai e vem para botar e prender no barco do cara. O cara quer soltar, ele só salta, cai a alça e pronto. é o tipo Por de que coisa eu vou assim, botar mas o cabo como, sujo como que dentro não do pensaram barco? nisso antes? É, assim, pô, por que eu vou pegar um cabo sujo que fica na água ou molha, não sei o quê, dentro de um barco limpinho que os marinheiros passam o dia inteiro lavando? Não faz sentido, né? Eu boto uma alça, faz a mesma função de um cabo amarrado. Aí a gente começou a fazer dessa forma. Hoje é uma das únicas marinheiras que fazem. Porque a gente fez Veja dessa só. forma. Hoje já nos imitaram, já veio até o pessoal de Portugal, que a gente comprou essa tecnologia do flutuante, viu a maneira que eu fazia, foi, pô, funciona, funciona. Inclusive tem uma questão de, quando tu tem um ponto só de fixação, ele balança mais. Quando tu faz uma alça, tu cria um V. Então tu tem dois lados de fixação. Então tu equilibra melhor o barco, ele balança menos. Então quando a gente fez esse sistema, a gente acabou trazendo um pouco mais de estabilidade ainda. Então hoje esse pessoal até gosta, até já usou em outros lugares também. Ou já indicou para usar em outros lugares e tal. Então é bem bacana, são coisas assim meio boba. Veja. Eu não era do meio, eu não conhecia. Aham. Eu peguei um negócio e falei, cara, não faz sentido isso aqui. A gente acabou mudando. É até engraçado, né? Precisou ver uma pessoa que não é do meio É. para trazer uma solução que é benéfica, Mas que muitas nunca vezes isso é pensaram. bom, sabia? Mas isso é É. ótimo. Isso é ótimo. Principalmente, a gente faz isso até hoje. Dentro da empresa, a gente pega assim, estou com um problema operacional. Aí pega uma pessoa que a gente sabe que tem uma certa noção, ideia, a gente gosta das opiniões e discernimentos dela. O que tu acha disso aqui? Qual que é a tua opinião em cima disso aqui? A gente faz, hoje com logo faço, com tudo que a gente vem fazendo, o que tu acha de fazer dessa forma? Qual que é a tua opinião, qual que é a tua opinião, e depois eu decido. Mas eu ouço a opinião de todo mundo. Aí eu ainda retruco, tu tem que me provar, e às vezes eu brinco assim, tu tem que me provar que isso dá certo. Se tu conseguir me provar, acho que tu convence todo mundo, porque eu tenho um pouco desse cético. Então se tu me provar que essa é a melhor solução, tu vai ter que estudar tanto, entender tanto dessa solução para me trazer que realmente é assim que funciona, porque eu sou bem crítico nesse sentido. Então, tu quer me trazer, tem certeza que isso vai funcionar? Tu vai botar tua mão em cima disso aqui, vai funcionar? Conversa, vão lá, estudam, não sei o quê, traz e normalmente funciona. E de repente surgem coisas maravilhosas, porque você pega um feedback dali, uma observação dali, né? É. E você junta tudo e. E ao mesmo tempo tu dá a liberdade para o funcionário. Então, assim, quando eu chego não é impositório. Então, por exemplo, o pessoal operacional sabe melhor do que eu como faz muitas coisas hoje. Hoje eu tô fora de forma, não tô tão habituado. Então, quando tem um negócio, eu falo assim, cara, mas vai funcionar isso? Tem certeza? Como é que tu quer fazer? Tá, mas e se acontecer isso? Porque eu tenho um pouco de noção. Se acontecer isso, não, mas... Então, assim, a gente consegue ter uma troca de informação que ele vai estudar muito bem o que ele está fazendo antes de fazer, porque ele sabe que eu vou cobrar ele e eu vou fazer questionamentos. Isso evolui as pessoas muito como funcionários também, muito como colaboradores, muito como pessoas também. Tipo, eles vão falar, cara, o cara não é... Ele vai me incomodar se eu não souber exatamente o que eu estou fazendo. E aí acaba estudando um pouco mais, sabe? E é um mundo apaixonante, né? Eu sou É. suspeita a falar, já agora vai fazer 2 anos e meio que estou morando em Balneário. Eu sou apaixonada pelo mar, pelo céu azul, principalmente misturado com mar, para essas coisas. E, e é um mundo muito apaixonante, né? Sim, sem dúvida. E é uma coisa que está crescendo e agora, pós-pandemia, as pessoas viram que não é um negócio de festa só. O meu perfil de público não é o perfil de festa. Eu tenho pouquíssimos casos de locação, de festa no barco. Não é muito o meu perfil. Hoje as pessoas entenderam, depois de ficarem 2 anos trancados em um apartamento, que tu pode ter um apartamento de 300 metros quadrados. Tu pode ter, né, uma sacada enorme, mas tu tá um quadrado de concreto, de vidro e tal, é muito diferente de tu tá na natureza. Então, a marina funcionou 100% do tempo durante a pandemia inteira. A gente não parou. A gente fazia um sistema misto entre dia sim, dia não, algumas equipes também variável. Eu atendia bombeiro, prefeitura, bombeiro, polícia e outras coisas, então nem podia fechar. Eu tinha moradores, né? Cheguei a ter 55 pessoas morando durante 2 anos de pandemia. Eu era um prédio. Não dá para tu fechar um prédio. A gente restringe, mas eu não posso fechar. Então as pessoas viram, pô, eu posso de repente não ter um segundo carro na garagem, ou um terceiro carro, ou uma casa de campo, uma casa de praia. Posso ter um barco que hoje eu estou dormindo aqui, amanhã eu estou dormindo em Florianópolis, amanhã eu tô...
Ou o cara que é da região, Blumenau, enfim, Curitiba, São Paulo, ele pega o avião, é mais rápido sair de Congonhas e pousar em Navegantes do que para o Sim, exato. Guarujá. É verdade. Sabe, eu tenho clientes que falam, alguns com aeronaves próprias e alguns não. Eles falam, cara, é mais fácil para mim, em vez de pegar meu carro e descer a estrada para ir para o Guarujá, que eu levo 5 horas para ir, 5 horas para voltar de trânsito, eu pego um voo aqui de Desce Congonhas, pouso em Navegantes. Navegantes, tá do lado da marina, às vezes um motorista, um Uber ou o próprio marino me busca ali e eu tô no meu barco. É super rápido, é super fácil, é mais fácil a minha vida dessa forma. Outra coisa, eu não tenho casa de praia. Eu não vou ficar pagando prédio se eu gosto de ficar no barco. Então, às vezes, tu investe, em vez de comprar um apartamento e um barco, concentra tudo, compra um barco um pouquinho mais confortável e fica no barco. Ah. E, fica uma semana no barco, se tu quiser. Eu sou uma pessoa que eu assino embaixo, É. porque para mim é maravilhoso. Inclusive no Boat Show do ano passado estava um espetáculo, né? Sim. Tinha embarcações ali Sim, maravilhosas. tava com... Tô curiosa para saber o que vai vir esse ano. Olha, esse ano eles me apresentaram a planta do evento recentemente, porque o Boat Show é uma parceria com o grupo Náutica, né, que é um grupo de mais de 30 anos ali, sabem, expertise nisso, experts nisso. Então, eles me apresentaram a planta, toda a parte comercial e logística, tudo dele, a gente ajuda mais na parte operacional e tá muito grande. Vai estar impressionante o evento esse ano. Se realmente fechar tudo, eu falei, cara, não sei nem onde vocês vão botar tanta gente, tá? Porque a planta ali, eu falei, cara, vocês estão tomando conta da marina inteira daqui a pouco. Porque realmente a planta está muito grande, está muito legal. Eles corrigiram algumas coisas que a gente já tinha comentado no ano passado, mas tiveram... A transição sempre é uma coisa complexa, né? Eu fiz 5 anos de eventos, eles assumiram o 6º evento e eles até foram bem pé no chão. Eu falei, cara, eu vou fazer o que tu fazia, exatamente igual, pequenas alterações, assim, até um pouco de acrescento, mas assim, eu vou repetir o que estou fazendo porque está fazendo bem feito. Vocês aprenderam a fazer, fazem bem feito, e eu vou repetir isso para entender, e a partir dali eu vou começar a querer Você já ampliar. tem um termômetro, né? Exatamente, e foi o que eles fizeram. Eles, apesar de eles terem muito mais experiência do que a gente, eles entenderam o nosso modelo, estão replicando o nosso modelo até para outras feiras e outros lugares do Brasil. Que bacana, cara. E eles seguiram o mesmo modelo. E agora, como a feira está cada vez mais fazendo sucesso, eles também têm que expandir, porque a demanda está maior. E teve um gap. Quem que é o Carlos, apesar de a gente ser, quem que é o Carlos Marinho Itajaí para o mercado nacional e internacional? A gente é uma empresa pequena, uma cidade de 250, talvez 300 mil habitantes. A gente não tinha um poder de alcance de algumas marcas. Era difícil. Eu chegava para por exemplo, uma marca de motores internacional, eu falava do meu evento, eu falava, pô, mas quem que é a própria Marina que faz? Ah, mas já não tem Rio São Paulo, que são os eventos maiores, nacionais. Era difícil a pessoa entender que não é daqui, que está lá sentado lá fora ou é de São Paulo. Quando tu pega uma chancela de um cara que é um ícone da náutica, o Hernani é um ícone, um fenômeno do setor náutico, o Brasil tem a náutica do jeito que ela é hoje por causa dele como pessoa. Ele envolveu toda a carreira e vida dele em cima disso. Quando tu pega um cara desse com essa chancela, ele fala, cara, esse aqui é o evento. Esse aqui é um evento sensacional. Vamos fazer... Estou falando Rio, estou falando São Paulo, mas esse aqui também tem um diferencial, é essa característica. Tu acaba trazendo o número de marcas maior que eles até não fizeram... Podiam ter feito mais stand e seguraram. Porque já queriam entender primeiro, sabe? E esse ano realmente está bem bacana. Convido todos aí, até aproveitando, de 4 a 7 de julho, né, na Marina Itajaí, obviamente. Eu não sei exatamente os horários, mas normalmente é perto da hora do almoço até de noite. Vamos fazer um combinado? Uhum. Assim que começar as primeiras divulgações, você tiver agenda, claro. Vamos fazer um bate-papo de novo? Claro, podemos fazer a gente poder falar das marcas, o que vem de novidade por aí. Sim. Né? De repente a gente traz até eles, fazendo junto. Como você quiser. As portas estão abertas. Gostaria muito, quero muito que isso a gente possa realizar. E já te falo, se faz todo esse sentido para você trazer as pessoas, porque tu vai muito de agenda, comunica isso, organiza e só me comunica que a gente dá jeito para tudo aqui. Sem dúvida, eles também vão gostar. Sempre que a divulgação a gente está apoiando e ajudando, e quem sabe a gente está aqui plantando uma sementinha, alguém vai ter uma vontade de comprar um barco,
vai lembrar da é, gente, é, e é isso que a gente quer. é bem isso mesmo, porque é um mundo, é mais que apaixonante, né? Exatamente. Eu, É eu, um eu, vício, depois começa, é difícil sair. eu já escutei milhões de histórias, assim, conheci pessoas que têm um barco grande para a família, isso, aquele, mas tem um outro barco mais potente, porque gosta de uma coisa mais esportiva, Exatamente. é porque é apaixonante, né? É Exatamente. apaixonante. Exatamente. Eu quero te agradecer de coração. Eu sei que tua agenda é super concorrida. Você poder ter conseguido um tempinho para estar nesse bate-papo aqui no Reconecta Cast. Eu que Foi uma agradeço. honra. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da gente, um pouquinho da minha história também. Sempre um prazer falar aqui e obrigado pelo convite. Sempre de portas abertas. E agora também vai continuar outros eventos na Marina, regata, Sim. isso. E conte conosco para poder divulgar, estar presente, que vai ser sempre maravilhoso. Obrigado. Fica com Deus, um excelente final de semana e espero você em breve para nossos próximos bate-papos aí. Obrigado. Um beijo enorme para vocês e agradecendo mais uma vez meus parceiros, Dona em Voga, BC Personalizações e as empresas do meu querido amigo Vanderlei Silva e Paulo Schmidt. Pesados Web, Close Seg e Dom Kebab. Um beijo e até o próximo Reconecta.